Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Fórum Especial Terra Viva, Dia do Agricultor. Hoje nós vamos falar sobre o tema de produtor para produtor e esse evento de hoje vai destacar as várias faces dos produtores rurais espalhados pelo Brasil. Por exemplo, a produção de café, cacau, citros, arroz, leite, ovos, mandioquinha, produção de seringueira. Quais são os desafios atuais dos nossos produtores, dos mais diversos exemplos aí da produção sustentável brasileira? Eu sou Renata Maron, apresentadora do Terra Viva, e para mim é uma honra, um orgulho de dividir esse momento tão especial aí com cada um de vocês, tanto pela TV quanto também pelo YouTube do nosso Terra Viva. Bom, esse fórum tem um oferecimento da Mosaic e também da Ihara, e agora a gente vai para a apresentação aqui no estúdio dos nossos convidados. Eu recebo aqui o nosso produtor de cacau, Paulo Gonçalves. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Você, Renata, como sempre, você me convida para o seu programa, falar um pouquinho sobre cacau, sustentabilidade, chocolate, né? Porque quando fala de cacau, a gente lembra de chocolate, né? Que é o fruto dos deuses, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, bem-vindo. Também aqui conosco, Francisco Ruzene, seja muito bem-vindo aí, produtor de arroz e arrozes especiais diferenciados aí no mercado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa noite a todos. Espero cooperar com um pouco de experiência que eu tenho do plantio de arroz, inclusive os especiais. Com certeza, vai dividir esse momento e essas histórias aqui com a gente, né? Também aqui conosco, Karina Aires, ela que é eveicultora. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar representando as agricultoras, né? As mulheres do nosso agro, e está representando a eveicultura brasileira, que a gente tem tanto carinho, né, Renata? Com toda certeza, né? E lembrando aqui que a gente tem representação também da nossa citricultura, portanto, seja muito bem-vindo, Brian Palhares. Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Vamos falar bastante de citricultura hoje também, né? Com certeza, uma das atividades mais sustentáveis aí do nosso agronegócio. Seja muito bem-vindo também. Bom, nesse primeiro painel a gente vai falar conciliando a preservação ambiental e a produtividade também. E claro, para fazer a abertura, nós temos a honra de chamar agora ele que foi o ministro da Agricultura, indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021 e que com toda certeza, se Deus quiser, vai trazer esse prêmio para o Brasil, para o agronegócio e para desenvolver ainda mais todo o potencial do nosso setor. Alisson Paolinelli. Boa noite a todos. Estou muito feliz desse dia especial de comemoração do Dia do Produtor. Este fórum especial Terra Viva sem dúvida, uma atenção que se dá ao setor produtivo brasileiro na área de agricultura, pecuária e outros produtos de origem agrícola. Tenho muita satisfação e honra em apresentar a vocês o grande potencial brasileiro no setor produtivo para o Brasil e para a própria humanidade. Nestas últimas etapas, o Brasil mudou muito. Em menos de 50 anos, passamos de um país importador de alimentos, importávamos cerca de 1/3 dos alimentos que consumíamos na década de 70. E hoje, esplendorosamente, somos um dos maiores players na exportação mundial de alimentos. Conquistamos o mercado internacional graças
graças à competência, à dedicação, o trabalho, às vezes o sacrifício deste grande produtor brasileiro, grande, médio e pequeno, que se integraram num processo único e que conquista de forma brilhante a posição invejável de um dos maiores exportadores de alimento da humanidade nos dias de hoje. Temos um potencial fabuloso. Na mesma área em que estamos trabalhando hoje, com a produção agrícola e pecuária, sem precisar de aumentar 1 metro quadrado sequer, ou derrubar uma única árvore, podemos fazer a garantia da sustentação da alimentação mundial prevista para o ano 2050, quando se espera haverá um relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes, ou seja, uma certa estabilidade na quantidade da população mundial. Espera-se que, nesta época, o mundo tenha cerca de 10 bilhões de habitantes. 10 bilhões de habitantes com características diferentes das de hoje. Os países que mais estão crescendo, especialmente, são aqueles mais populosos. Isto significa claramente que o mundo em 2050 terá uma população cerca de 10 bilhões de habitantes, com muito mais poder aquisitivo do que a que hoje existe. Isso significa que ela terá muito mais condições de buscar e comprar alimentos mais saudáveis, de melhor qualidade, para o seu abastecimento. Esta é uma meta que devemos estar focando no Brasil. Há uma indicação clara que os tradicionais países que durante 4.000 anos abasteceram o mundo estão esgotando suas terras, sua capacidade produtiva. Eles ou não têm mais espaço para crescer, ou faltam alguns elementos importantes, como é o caso da água. Portanto, recai especialmente sobre a América do Sul, e nesse caso o Brasil, a grande responsabilidade de aumentar a sua oferta de alimento de modo expressivo até 2050. Estamos podendo, graças a Deus, garantir que com as tecnologias hoje existentes, e principalmente na área já antropizada brasileira, a área plantada de 65 milhões de hectares, mais os 180 milhões utilizados em pastagens, poderão tranquilamente oferecer esta oferta que o Brasil foi chamado a fazer acima de 41% de toda a quantidade mundial. É expressiva. Isto significa que na década de 2050, o Brasil terá de estar produzindo entre 620 e 630 milhões de toneladas de alimentos, em comparação aos 250, 270 que estamos produzindo hoje. Isso é perfeitamente viável. Eu tenho chamado a atenção que apenas 2 tecnologias que nós estamos implementando no Brasil nos dias de hoje serão suficientes. Uma,
a integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF famoso. É considerado no mundo hoje a maior evolução de sistema produtivo que o mundo já viu. Esse sistema consegue trabalhar o solo ininterruptamente 12 meses no ano, produzindo 3 a 4 produtos. Pode-se produzir numa área ou um grão, ou uma fibra, ou uma oleaginosa. E antes de se terminar o ciclo, já começa a formar a pastagem. Essa pastagem será utilizada intensamente. Em primeiro lugar, é a forma mais barata de se recuperar uma pastagem. É após uma cultura bem conduzida, como a que se propôs. A segunda tecnologia que nós estamos indicando como a mais segura para se garantir o crescimento dos 40% ou mais que o Brasil precisa ter na oferta global é a irrigação. É uma nova tecnologia que aqui no Brasil se demonstra de forma clara que aqui no Brasil, no clima tropical, a irrigação pode gerar 2,5 ou 3 safras por ano. O que será importante é que já se determinou, através da ANA, especialmente da Exalc em Piracicaba, que o potencial de irrigação no Brasil, sem grandes investimentos, poderá chegar a 50, 55 milhões de hectares. E de uma maneira mais simples e rápida, poderá chegar a 35 milhões de hectares. Esta é, sem dúvida, uma dádiva que a agricultura tropical recebeu e que hoje coloca à disposição dos consumidores mundiais para ser a garantia da segurança tão desejada no mundo, e o Brasil, sem dúvida, poderá, através de seus produtores, ser o garantidor. Eu quero desejar, de forma enfática, um ótimo fórum. Na oportunidade em Terra Viva, vocês poderão ouvir seus companheiros, produtores de todos os segmentos da produção nacional. É um privilégio, especialmente para mim, nesta oportunidade, me comunicar com esses queridos companheiros produtores que há mais de 50 anos estamos permanentemente nos comunicando. Desejo a vocês um dia muito feliz e que o Brasil, o ano que vem, possa comemorar uma nova vitória e um novo recorde em produção. Muito obrigado. Gente, escutar o Alisson Paulinelli é uma aula, é sempre muito gratificante. A gente fica aqui, não se cansa, né, de discorrer sobre os mais variados temas, segmentos, ele colocando ali toda essa projeção, né, do quanto o Brasil tem esse potencial de crescimento, desses 10 bilhões de pessoas para alimentar no mundo até 2050, uma projeção que já vem sendo bastante falada pela FAO, pela ONU já há muito tempo, né? Inclusive, estamos nessa semana com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na pré-cúpula dos sistemas alimentares lá em Roma, na Itália, discorrendo justamente sobre isso. Nós temos ali 16 elementos chaves, né, que já foram colocados aí nesse fórum, nessa pré-cúpula, onde o Brasil tem um importante papel de destaque e de merecimento, sobretudo, né? Quando o Alisson Paulinelli também divide aqui com a gente, chegar num potencial de 620 a 630 milhões de toneladas de grãos, é de se impressionar de fato, porque o
Brasil tem esse potencial. Recentemente, o MAPA, né, Ministério da Agricultura, divulgou que nos próximos 10 anos a intenção é chegarmos ali nos 333 milhões de toneladas. Isso é possível também e com muita inovação, tecnologia, sustentabilidade também. E no final ele traz 2 elementos super importantes, que é sistema ILPF e também irrigação. Não à toa agora no Plano Safra a gente teve um aumento de quase 30%, 29% para o programa de irrigação, o ProIrriga. Bom, antes da gente continuar aqui, vamos ver então o oferecimento da Mosaic Fertilizantes. Linha Performance da Mosaic Fertilizantes. Só quem referência mundial tem uma linha tão completa. Micro Essentials, a melhor fonte de nitrogênio, fósforo e enxofre do mercado. Camag, magnésio de alta solubilidade, enxofre e potássio com reduzido teor de cloro. E Aspire, que combina 2 formas de boro e potássio num único grânulo. Com a linha Performance, sua produção ganha em qualidade e rentabilidade. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Saiba mais em nutriçãodesafras.com.br. Muito bom, voltamos aqui então, já para darmos início ao nosso primeiro painel, conciliando conservação e produtividade. Eu já me dirijo aqui a palavra ao Paulo Gonçalves. Paulo, você como cacauicultor, já vindo aí de muitas gerações, né? História que começou lá atrás, e aí, claro, hoje com todo o merecimento, todo o trabalho feito em Linhares, no Espírito Santo, discorra para a gente, né? Porque por si só, a produção de cacau já demonstra, já denota a sustentabilidade da produção brasileira. Olha, Renata, realmente, depois que você ouviu o Alisson Paulinelli falar, né, de sustentabilidade, de falar de alimentação, segurança alimentar, né, do Brasil, né, e irrigação, tecnologia, realmente o Brasil ele vai dar um show daqui para frente, inclusive no próprio cacau também, já está começando. Nós tínhamos, em média, de produtividade, na década de 80, de 700 gramas por planta. Isso quer dizer que você tinha 1.000 plantas por hectare, você tinha 700 quilos por hectare. Hoje nós conseguimos até 3.000 quilos por hectare, numa mesma área, usando os clones altamente produtivos e com irrigação. Isso começou na década de 80, a gente botar irrigação, e você conseguir produzir cacau há 10 meses, um ano todo praticamente, você colher cacau. Isso com quê? Com tecnologia. Então, assim, o que a gente hoje tem a grande dificuldade no Brasil é que a gente disputa com países que com mão de obra assim, muito assim, sem legislação, mão de obra barata. Isso fica muito mais difícil no Brasil. E o Brasil tem uma carga tributária muito alta e muitos encargos. Eu não digo nem os salários são altos, mas encargos mesmo, que não chega na mão, não retorna para a mão do produtor, não retorna para a mão do trabalhador. Então, isso é um grande desafio que nós vamos ter no futuro. Mas, isso falando de sustentabilidade, o cacau, na verdade, já é sustentabilidade. Ele está embaixo de uma mata atlântica, ele está embaixo de uma mata da Amazonas, que no Amazonas também, no Pará, também tem cacau. Quando ele pega um terreno degradado, ele se torna uma mata. Entendeu? Você começa a sair sementes daquele, quando você começa a jogar um cacau, aí começa a jogar a sombra do cacau, já começa a sair algumas sementes que já estavam ali há anos, começa a se germinar e começa a virar algumas outras madeiras, surgir madeiras. Então, assim, ele é uma lavoura naturalmente sustentável, entendeu? Além de sustentável, ela é gostosa, né? Porque o chocolate não tem nada, não tem ninguém que não gosta, né? De saborear um bom chocolate, principalmente agora que a gente está comendo o verdadeiro chocolate, né? Vindo aí essa história do beach to bar, tree to bar, né? Da árvore à barra de chocolate. Isso aí é uma coisa muito legal, porque antigamente nós comíamos barras de doce, de sabor chocolate. E agora não, nós estamos comendo, na verdade, chocolate, com massa de cacau, verdadeiro chocolate. Então, assim, eu digo que, para mim, é um prazer falar. Eu ficaria aqui a noite toda falando sobre cacau e chocolate, porque eu gosto e aprecio, conheço bem, eu já estou na 4ª geração e sempre, desde como produtor, também como chocolateiro, como industrial, como comerciante, e é o que eu vivo de dia a dia, né? E vejo esse grande crescimento na lavoura cacaueira. Nós passamos aí no período de final de 80, com a vassoura de bruxa, uma doença que veio para dizimar o cacau. Nós conseguimos, através de cooperação com produtores e com órgãos de pesquisa,
conseguir clones resistentes, conseguimos agora resolver o problema da vassoura de bruxa com clones resistentes, com melhor manejo, melhor irrigação, melhor adubação, e conseguimos produzir mais em áreas do mesmo tamanho. Então, eu acho que esse desafio, o produtor, que está aqui, todos aqui produtores, né, ele sabe fazer bem esse dever de casa, porque não se faz agricultura sozinho. A agricultura se faz com associativismo, com colaboradores, com cooperativismo, com troca de ideias, e é aqui que nós estamos fazendo isso aqui hoje. Exatamente. Muito bom, né? Bom, já por me falar aí que saiu de 1.000 quilos para 3.000 na mesma área, já é um pulo muito significativo, um avanço muito importante e mostra, né, o Brasil produzindo mais numa área mais reduzida, que é a grande proposta atual. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse chocolate de verdade, né? Falou tão falado, treat, né, dali da árvore até o consumidor, até o cliente final. Fantástica a sua história, viu? Tá ok. Bom, colocando aqui também na nossa roda o Francisco Roseni, ele que é um dos mais tradicionais produtores aí de arrozes especiais, são 50 anos de tradição e, claro, muito avanço, né, na tecnologia, na inovação, no mercado e voltado à questão da sustentabilidade. Como é que isso vem acontecendo na produção de vocês, Roseni? Sim, fazem já mais de 50 anos que toda a nossa família vem trabalhando com arroz, e a Roseni teve a oportunidade de começar a trabalhar com os arrozes especiais, foi de 2005 para cá, quando o IAC teve um projeto de arrozes especiais para colocar à disposição dos produtores. E daí eu fui um dos produtores que o IAC me procurou para nós produzirmos esse arroz, porque o arroz preto que o IAC tinha lançado, se existe uma praga no Brasil, que é o arroz preto e o arroz vermelho. Então, é uma praga que é um pé de arroz que se torna muito mais resistente e ele domina toda a área. E o IAC lança um arroz que é variedade de arroz preto, e saí os produtores, nós produtores, ficamos meio desconfiado, porque se já existia uma praga de arroz preto, o IAC vai colocar outro arroz preto para os produtores. Só que esse arroz era variedade de arroz, não era praga. E vamos dizer assim, quem iria consumir esse produto? Né? A dificuldade era essa. Então, era uma dificuldade de se colocar no mercado, porque o Brasil não estava acostumado ainda a consumir arrozes diferentes. Hoje já se torna muito mais fácil, porque existem vários programas de gastronomia na televisão. Se você abrir, todos os canais têm programa de gastronomia. Então, se a pessoa em casa quer fazer alguns pratos diferentes. E nisso entrou os arrozes especiais para ter essa, como eu vou dizer, para investir, digamos, né, nesse novo mercado, conseguiu entrar de fato, para né, ter a na criatividade para Isso. fazer um prato. Daí, Sim. nada melhor do que um arroz especial, porque se você convida uma pessoa para jantar na sua casa, se você pegar um arroz preto ou vermelho, ou um basmati, qualquer desses arrozes especiais e desenvolver um prato, né, isso aí já vai fazer sucesso no seu jantar. Então, isso aí começou, só que um produto para entrar no mercado se leva muito tempo, se é de 7 anos no mínimo. Então, se levou todo esse tempo, desde 2005 até hoje que se está tendo um consumo bem mais expressivo do que antes. E, nesse tempo, nós paramos de produzir o arroz agulhinha e começamos nos especiais. E precisamos desenvolver um centro de pesquisa de arroz para desenvolver outras variedades de arroz. Que eu tenho uma irmã que é engenheira agrônoma e ela trabalha nessa área de desenvolvimento de variedades. Nós não focamos muito na produtividade, focamos mais no produto exótico, um produto que fosse diferente. Então, isso é a questão do preço dele ser mais elevado do que o arroz
tradicional, é porque a produtividade dele é baixa. Então, enquanto um arroz agulha tradicional se produz 8 toneladas por hectare, esse produz 2 ou 3 toneladas. Mas as dificuldades para se produzir ele, que é uma novidade ainda para o produtor. Então, ele se é mais sensível a irrigação, você tem que aprender a trabalhar com ele para depois ele te dar um rendimento melhor. E nós verticalizamos todo o processo, e nessa verticalização algumas coisas deixam a desejar, porque desde da pesquisa, do desenvolvimento de variedades até o consumidor final, é um longo trajeto que a gente passa. E a Rosene veio com dificuldade, mas conseguimos colocar nos grandes supermercados, em empórios finos, e colocar um produto diferenciado que antes a gente só tinha fora do país. Hoje já temos variedades que foi desenvolvido por nós, como temos o arroz Piauí, que é um arroz que... Piauí é pelo nome do rio que se irriga a fazenda, no Vale do Piauí. Então, nós viemos colocando nome nele e produtos que só existem no Brasil, não tem em outro lugar no mundo. E isso é uma coisa que se vai dando prazer para a empresa ir crescendo, né, e desenvolvendo outras variedades que a gente está para colocar no mercado ainda, de arrozes especiais. Excelente, né? Quando você divide com a gente esses 7 anos de pesquisa para, por exemplo, colocar no mercado uma variedade, um arroz especial, um arroz gourmet, e realmente coloca aí toda a história, né, da família, da irmã, divide isso com a gente, é realmente um negócio que impressiona, né, pelo tamanho, pela proporção hoje que tomou realmente, né, 50 anos é uma tradição, e você mostrou todo esse potencial de inovação e sustentabilidade também, à medida que há parceria, por exemplo, com instituições, órgãos de pesquisa referência, né, no Brasil e no mundo, como o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, entre outros também. Então, parabéns aí pelo seu projeto, viu, Rosene? Sim, não, obrigado. Hoje nós temos alguns produtos que trabalhamos juntos também com a Embrapa, Sim. Além do nosso centro de pesquisa. E é uma empresa familiar que a minha família, minha esposa, eu, a minha irmã, toda a família, a nossa família, está trabalhando em cima do desenvolvimento de variedades exóticas de arroz. Maravilhoso. Agora vamos conhecer mais da história da Karina Aires aqui com a gente, eveicultora, também muito tradicional aí dentro do segmento do agro, no viveiro, né, de mudas para cana, produção de seringueiras, tem também mudas de citros. Discorra um pouco de toda essa evolução da propriedade, que hoje tem mais de 200 funcionários, como que é todo esse comando, né? E hoje muito linkado à produção, à sustentabilidade e, claro, à rentabilidade, crescimento do negócio também. Boa noite a todos. Para mim, nesse momento, é um momento muito especial. Eu queria agradecer muito a você, a Cris, ao Terra Viva, por estar dando a oportunidade dos agricultores ou produtor rural, de estar podendo a voz do produtor rural. É muito difícil ter um fórum com a voz do produtor rural. Então, eu estou me sentindo muito lisonjeada, ao lado desses colegas produtores todos. Com 5 minutos, eu já aprendi muito. Eu achei muito bonita a história, e a gente vê o que é tecnificação, como a gente tem que evoluir. Então, eu venho de uma família de agricultores que não tinha condição nenhuma, nível de escolaridade nenhum. Então, nesse momento, para mim é uma honra muito grande. A hora que eles estavam falando do cacau, do arroz, eu conversei um pouquinho com eles, e eu venho de uma família que o noninho era cafeicultor. Não era nem cafeicultor, ele era meieiro. Então, meus avós foram criados debaixo de um pé de café, os meus pais foram criados debaixo de um pé de café, e eu estou na outra geração. Meus filhos não precisaram ser criados debaixo de um pé de café, porque eles deixaram alguma coisa que deu condição para a gente dar continuidade na família. Então, eu tenho uma filha e tenho um filho. Eles também estão voltados na parte do agro, né?
um fez zootecnia e a Mariana agronomia. E para a gente é uma satisfação muito grande, porque eu estou na cadeia produtiva da carne, eu estou na iveicultura, eu estou na citricultura e eu estou na cana. Então, eu falo assim, e sou mulher. E para a gente é uma satisfação muito grande, porque as minhas avós, minhas bisavós, todas eram da roça. Então, quando alguém vai me perguntar qual o seu endereço, eu falo, mas como? Eu falei, não, eu sou da roça mesmo, eu moro na roça, meu endereço é tal, é na roça, não tem bairro, não tem número, não tem nada, eu sou da roça. Então, para a gente, hoje, eu falo assim, quando nossas amigas falam na parte das pessoas, a primeira coisa que você tem que saber é o teu colaborador, porque eu aprendo todos os dias. Eu tenho um colaborador nosso que faz 30 anos que está conosco. Então, na época do meu avô, não era nem da época dos meus pais. Então, hoje, a gente teve uma evolução muito grande na citricultura brasileira, que eu tenho a honra de ser irmã de quem eu sou, tá? Que todos os dias eu aprendo. Meu pai foi o primeiro citricultor da nossa região, sem condição nenhuma. O dinheiro nosso era muito curto, do papai e da mamãe. Aí o papai também foi o primeiro iveicultor da nossa região. E nós temos um seringal de 40 anos. E hoje nós temos um seringal de 8 anos. E o nosso seringal de 40 anos, ele produz de 12 a 13 quilos, sendo que a média nacional é de 7 quilos. Então, o papai lá atrás fez alguma coisa na época que fez a diferença. Então, a nossa responsabilidade como a 4ª geração de uma família é muito grande. Então, a gente tem uma tecnificação, todo o segmento nosso, tanto da pecuária de corte, como na pecuária leiteira, como na citricultura, como na iveicultura, na cana. A gente sabe da responsabilidade nossa do agro. Todos nós aqui sabemos. Eu estava comentando com a Cris, nesse momento de pandemia, nenhum agricultor, nenhum produtor rural pôde parar. Nós estávamos ali, que a gente sabia que a gente estava produzindo alimento. E, em qualquer situação, você não pode parar de produzir um alimento. E, na parte, quando a gente fala de uma sustentabilidade, a gente, que nem a iveicultura, a gente está formando uma floresta. Nós estamos falando de uma árvore de 40 anos. Nós estamos trazendo as pessoas da cidade de volta para o campo. Hoje, para vocês terem ideia, um parceiro nosso, ele ganha de 12 a 13 mil reais por mês. Ele sangra durante 10 meses, 9 meses. Então, hoje, você trabalhar no agro, você estar no agro, você faz uma diferença muito grande. Então, eu tenho orgulho de ser mulher, eu tenho orgulho de ser produtora rural, eu tenho mais orgulho ainda de ser bisneta, neta e avó de mulheres fortes. Então, eu tenho orgulho da agricultura brasileira. A tecnificação e o que nós estamos fazendo a diferença nesse momento, a gente tem que agradecer muito a Deus pela condição do solo brasileiro e pela agricultura brasileira, Renata. Lindo o seu depoimento, emocionante, né? Que bonito, falando aí de todas as gerações, da origem, sobretudo, da humildade, de como começou lá atrás com o pai, com o avô, com a avó. Maravilhosa essa história, Karina, e nos deixa realmente bastante aí emocionada, né? E levando também todas essas referências para as próximas gerações, né? Um filho zootecnista, uma filha agrônoma, conseguiu aí na avicultura dobrar a produtividade, ou seja, é um trabalho que realmente vocês vêm deixando um legado, né? E muito bom a gente conseguir dividir isso no Dia do Produtor Rural e justamente do agricultor, porque esse foi o projeto, essa foi a proposta desse fórum, dar voz a vocês, né? Quem está ali todos os dias e quem realmente trabalha para a segurança alimentar do Brasil e do mundo. São quase 1 bilhão de pessoas aí alimentadas por brasileiros e, claro, isso vai aumentar, tende a aumentar, e é o trabalho que passa pelo trabalho de cada um de vocês. Daqui a pouquinho a gente tem até um vídeo para mostrar toda essa notoriedade aí do agricultor e da agricultora
brasileira. Bom, falando um pouquinho, Brian, agora da história, né, sua na citricultura também, que começou lá atrás com o seu avô e que você chegou até fazer muitos estudos, né, até internacionais. E como é que você transformou todo esse potencial que começou há décadas e chegou nesse ponto, né, sendo um dos principais, uma das referências aí na área, no segmento. E há de se lembrar, claro, que recentemente até Fundecitrus, junto à Embrapa, desenvolveu um trabalho fantástico que mostrou que a citricultura é uma das atividades mais sustentáveis do planeta, porque a cada 2,5 hectares, um é de preservação ambiental, é da citricultura. Então, já parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado. É uma honra a gente estar aqui, falando em nome de vários produtores também, né? E estar ao lado dessas pessoas maravilhosas, onde 5 minutos de conversa a gente aprende bastante, né? E eu aprendi com meu pai que você aprende com todas as pessoas, com um doutor ou com um faxineiro, você está sempre aprendendo alguma coisa, né? Eu sou a 4ª geração de uma família de produtores, que começou com meu bisavô. Na época, mexia um pouquinho com gado de leite, alguma coisinha de gado de corte, meu avô também. E meu pai, que começou a mexer um pouco mais com a agricultura. Plantava, começou a vida plantando um pouco de mandioca, arroz, algodão. E, em 1970, ele começou com um pouco de cereais, como soja e laranja. E nós viemos crescendo na citricultura, desde então já mais de 50 anos na citricultura. E hoje o forte nosso é a citricultura, apesar da gente ainda produzir soja, milho, nós produzimos também batata, cenoura, beterraba, feijão, sorgo, mas o forte nosso é a citricultura, e é uma coisa que a gente gosta, apesar de toda a dificuldade que tem, de se produzir, cada ano é um ano, né? Tem ano que produz bem, tem ano que não produz tão bem por conta de clima, mas a tecnologia vem para ir amenizando isso. Nós temos partes irrigadas também, com irrigação, né? E a gente vem melhorando a produtividade, com alguns colaboradores, com esses órgãos, como o Fundecitrus, o próprio IAC, a Embrapa, no caso dos cereais, vem desenvolvendo bastante coisa e a gente vem usufruindo disso. E a minha vida na agricultura começou desde que me conheço por gente, porque eu não gostava de ir na escola, não via a hora de chegar sexta-feira para sair da escola, e minha mãe, eu falava para ela: você me espera com o carro, a gente vai direto para a fazenda. E ficava até segunda-feira de manhã. Feriado, quando acontecia algum feriado, férias inteiras, passava na fazenda, né? Sim. E, às vezes, o pessoal tinha um feriado numa quinta-feira, o pessoal falava: olha, vamos faltar na sexta para fazer um churrasco. Eu achava ótimo, porque logo na quarta noite eu já ia para a fazenda, voltava no domingo e não tinha churrasco, né? E depois a gente foi... todo esse amor, essa convivência por máquinas agrícolas, pelo dia a dia mesmo da agricultura. A gente conheceu alguma coisa fora, também acompanhei algumas fazendas nos Estados Unidos, onde eu aprendi bastante coisa, e invejava os americanos por eles estarem tão na nossa frente em matéria de tecnologia, e hoje nós temos a mesma tecnologia, se não tivermos mais ainda. A tecnologia hoje está muito avançada, nós temos hoje máquinas com piloto automático. Inclusive tem máquinas, né? Só fazendo um adendo aqui, tem máquinas que são lançadas antes, né? Máquinas agrícolas antes aqui no Brasil e depois nos Estados Unidos, né? Olha que nível interessante de tecnologia. Exatamente. E hoje nós conseguimos monitorar bastante máquinas do celular, onde você estiver, você está monitorando essas máquinas. Então, é uma coisa que veio para ajudar. É uma responsabilidade muito grande. Eu vi o senhor Alisson, a responsabilidade que ele nos deu para mais que dobrar a nossa produção, praticamente na mesma área. Então, é uma responsabilidade e nós vamos conseguir.
nós vamos conseguir, e talvez até antes do que ele determinou. Muito bom. Olha aí, desafio está posto, está colocado. E, claro, mostrando todo esse engajamento, né, numa das principais atividades do agro do nosso país, que é a citricultura. Parabéns aí pelos 50 anos de tradição, evolução, desenvolvimento e potencial citrícola ali na região de vocês, viu? Muito obrigado. Bom, e agora, sim, entrando aqui com a gente também, temos o prazer de receber a jornalista representando a Yhara, Kellen Severo, aqui com a gente, que recentemente desenvolveu um projeto bastante interessante com a companhia de passar aí um dia como agricultora em várias culturas, né, várias regiões. Boa noite, seja bem-vinda. Conte um pouquinho dessa experiência, começando aí pelo setor de HF, Kellen. Obrigada, Renata. Boa noite a você. Prazer em revê-la, minha colega de profissão. Boa noite a todos os agricultores que estão ao vivo nos estúdios e também que nos assistem em todo o Brasil. Eu hoje faço parte deste fórum para dividir com vocês um pouco do que foi uma experiência riquíssima que a Yhara me convidou para experimentar. Eu tenho mais de uma década de experiência na cobertura do setor agropecuário, reporto histórias como os dos senhores que estão aí, histórias de produção de laranja, de café, de hortaliças, os desafios das pragas, os novos mercados, o perfil e a mudança de perfil do consumidor. Mas em mais de uma década cobrindo o setor do agronegócio, eu nunca tinha vivido um dia como agricultora. E esta foi a proposta que a Yhara me fez. Quem sabe, Kellen, você viaja pelo Brasil e você vai lá, na prática, viver um dia como eles. E, gente, eu estou aqui para dividir com vocês que foi uma experiência transformadora, extremamente marcante. A gente está aqui falando de HF nessa primeira parte, Renata, e você, assim como eu, já ouviu histórias encantadoras, histórias de superação, de produtores de HF. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de colher uma cebola, de colher um coentro, de colher um repolho. E eu confesso para vocês que foi transformador. O coentro me desafiou pra caramba, porque você tem que ter força para puxar e tirar a raiz, mas não pode apertar muito, porque senão quebra o caule. E mais do que isso, a colheita tem que ser feita de madrugada para que esse coentro chegue aqui em São Paulo ainda fresco e possa atender o consumidor, porque rapidamente ele se deteriora. Por que eu estou contando isso para vocês? Para dizer que nada melhor do que se colocar no lugar do outro para entender as alegrias e os desafios de ser agricultor no Brasil. E a minha missão enquanto jornalista, e que atendi prontamente ao ser convidada pela Yhara, é levar a informação para o público. Assim como você, Renata, e todos os nossos colegas do Terra Viva, a grande missão é que agricultores brasileiros sejam conhecidos pela sociedade brasileira, porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Parabéns a vocês pela oportunidade e por darem voz a estes agricultores que aí estão, relatando as riquíssimas experiências que viveram. Eu confesso para vocês que eu adorei viver como agricultora por um dia e, assim, desde o HF até o café, até uma colheitadeira que eu colhi milho sem as mãos, para ver o nível da tecnologia que a gente está, conforme vocês estavam dizendo. Tudo Sim. Isso é o agro do Brasil. Precisa ser conhecido para ser reconhecido, Renata. Então, para a gente continuar aqui, gente, vamos ver, então, toda essa representação, né? O que significa o agricultor brasileiro. Roda VT. Dia do Produtor Rural, 161 anos do Ministério da Agricultura. Eu quero cumprimentar todos vocês pelo trabalho que fazem, pelos alimentos que colocam à mesa dos brasileiros. Eu estou hoje aqui em Roma, na FAO, falando sobre a cúpula dos sistemas alimentares, que acontecerá em setembro, na pré-cúpula, na verdade, mas eu não poderia deixar de parabenizar todos do campo que produzem com tecnologia, os pequenos produtores rurais, os agricultores familiares, enfim, a todos vocês que trabalham com a terra, que trabalham no campo, que produzem alimentos e que alimentam o Brasil e o mundo. Um grande abraço a todos vocês.
Obrigada aí, participação da nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que realmente deixou essa mensagem bastante especial, né? Ela que durante toda essa semana, segunda, terça, quarta, está participando da pré-cúpula de sistemas alimentares em Roma, com vários representantes, inclusive esteve reunida ontem também com ministros das Agriculturas das Américas, vice-ministros também, num debate muito importante de avanço aí do papel do Brasil, dessa coerência, desse potencial produtivo a ser desenvolvido e, claro, colocando sempre como mais importante, como prioridade, a questão da produção sustentável do Brasil. E agora a gente vai ver também mais sobre a importância aí do agricultor brasileiro. Roda VT. No Dia do Agricultor, temos que valorizar o conhecimento, a tecnologia e todo o potencial desenvolvido pelos produtores brasileiros. Pelo menos 3 vezes ao dia, temos que agradecer a eles, que nos alimentam. Não só isso, produzem energia, fibras e uma infinidade de produtos que impulsionam indústrias, geram empregos, serviços e negócios para toda a sociedade. São os que mais preservam e produzem. De acordo com os dados mais recentes, são mais de 4 milhões de agricultores espalhados pelo Brasil, sendo que a agricultura familiar responde por 70% do que comemos todos os dias. E o produtor rural não parou sequer na pandemia. De acordo com a 8ª pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, 64% dos produtores rurais sentiram baixo impacto da pandemia nos seus negócios. Por conta disso, 86% deles não fizeram qualquer mudança na administração de suas propriedades e 78% mantiveram os planos de investimentos durante a crise sanitária. A pesquisa também constata o avanço das ferramentas de comunicação no campo. 94% dos produtores têm smartphone. Outro ponto importante é a maior oferta de internet no meio rural, disponível para 91% dos pecuaristas e 88% para os agricultores. Parabéns, produtor rural brasileiro, pelo seu dia. Muito lindo, né? É louvável a gente conhecer mais da história e a representação aí de cada um deles. Paulo, chama realmente muito a atenção, né? Quando a gente tem uma pesquisa, por exemplo, que mostra que praticamente 80% aí dos produtores, dos agricultores, mantiveram os investimentos no negócio, mesmo no âmbito da pandemia. Foi assim também com você? Foi. Não paramos em momento nenhum, continuamos todas as atividades. As próprias indústrias também se mantiveram. A cidade que fechou, praticamente, mas nós continuamos alimentando a cidade, né? Com o nosso cacau, as indústrias processando o cacau, as indústrias fazendo chocolate, e não teve nada assim de que houve assim, alguma coisa que de anormal para nós. E eu acho que o que aconteceu com o Brasil não ter caído tanto o PIB, foi nada, nós agricultores que conseguimos segurar toda essa situação toda, e estamos aí fazendo a exportação, fazendo todo mundo se alimentar, e o mundo todo vai depender do Brasil, todo mundo sabe. Quando eu vejo o Alisson Paulinelli falando que a responsabilidade que nós vamos ter de produzir mais, isso aí a gente já está tendo há anos, né? Começou com ele, e o cerrado não valia nada, não produzia nada. Hoje, o que é o cerrado? Alimenta praticamente a metade do mundo, só o cerrado brasileiro. Então, todo mundo hoje está de olho no Brasil, sabe que a agricultura ela vem crescendo bastante, a tecnologia vem crescendo, como o pessoal da agricultura falou, dos laranjais da Flórida, que era bastante tecnologia. Hoje nós temos tecnologia, de irrigação que veio de Israel, desenvolvemos a nossa própria tecnologia através dos meios que a gente tem. Então, assim, eu vejo a situação do agricultor brasileiro uma situação assim, bem favorável, apesar assim, custo Brasil ser mais alto, os impostos, todas as dificuldades que a gente tem, mas ele é otimista, ele é comunicativo,
ele procura novas tecnologias, ele procura novos conhecimentos, ele se abre. Então, isso faz com que o agro seja grande, porque o produtor ele pensa grande, ele não para em nenhum momento. Com certeza, né? Só dando também, já encaixando aqui na nossa pauta, na nossa conversa, a questão também de oferecer para o público, né, para o consumidor, que é quem realmente está ali na ponta, esse chocolate de verdade, né? Porque antigamente nós éramos muito exportadores da matéria-prima, do cacau, e aí realmente era, né, industrializado, voltava para cá e realmente falava-se muito, né, o café, o chocolate importado e tudo mais. E hoje não. Hoje o potencial do chocolate brasileiro está num nível assim invejável. E vocês são um dos pioneiros também para dar todo esse protagonismo, né, para o cacau e para o chocolate, vencendo concursos nos melhores aí salões internacionais da Europa, por exemplo, em Paris. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Olha, o Brasil sempre foi um grande exportador de cacau, na década de 80. Depois que veio a doença, o Brasil passou a ser importador de cacau. E o Brasil também passou a ser um grande consumidor de chocolate. E o brasileiro sempre achava que o chocolate bom era o chocolate suíço, era o chocolate belga, o chocolate francês. Mas, na verdade, o Brasil sempre teve chocolate bom. As indústrias brasileiras faziam os verdadeiros chocolates, que é chocolate com massa de cacau, sem aromatizante, sem nenhuma química, sem nenhuma poliglicerol, sem nada, nada, nada. Então, assim, da década de 80 para trás, nós comíamos o verdadeiro chocolate. Passou de 80, nós passamos a comer doce sabor chocolate, que nos Estados Unidos chama-se candy bar. Só que agora nós passamos a voltar a pensar num chocolate mais natural, que é o que está vindo hoje, que é o street bar, da árvore à barra. O que é o street bar? Porque quando você pega toda a cadeia, desde a plantação, que você faz a colheita madura, fermentação controlada, todo o processo de secagem natural, você tem um produto de melhor qualidade. Você separa na hora de quebrar o fruto, você separa o que está bom, o que está ruim, então você vai fazer um chocolate com melhor sabor. Então você não vai precisar de usar nenhum aromatizante, não vai precisar de usar nenhuma química para melhorar o chocolate. Então você usa a própria massa de cacau. A massa de cacau, onde é que está o sabor e o aroma do chocolate. E é isso que hoje está acontecendo. Então hoje a gente faz chocolate com 3 ingredientes, conseguimos exportar esse produto para os maiores países do mundo, como os Estados Unidos, para a própria França, para a própria Alemanha, para a própria Inglaterra. E somos premiados nos salões de chocolate de Paris. As amêndoas, agora mesmo teve amêndoas de 3 produtores brasileiros que foram para Paris, que foram selecionadas como os 50 melhores do mundo. E cada vez mais a gente vem procurando o terroir, o sabor daquela região, o cacau, né? Que cada terroir, cada região tem o seu sabor. Como o Pará tem o dele, tem a Bahia, o Espírito Santo, e isso também depende da genética também. E as pessoas estão procurando isso, como o vinho, né? Então, assim, cada vez mais o chocolate natural, o chocolate que a gente chama de binchubá, da amêndoa, a barra, da árvore, a barra, ele vem crescendo porque as pessoas querem comer um produto mais naturais. E, com isso, nós hoje, nossa empresa, conseguimos exportar para os Emirados Árabes e somos muito bem aceitos, porque quanto mais massa de cacau, mais aumenta os linfócitos T, que é a imunidade. Pós-pandemia, foi um crescimento muito grande. Quem é que não quer ter imunidade? Melhor. Essa é uma grande vantagem do cacau. E quem não quer um produto com sabor natural? E quem é que não quer comer um produto natural? Então, esse é o caminho que a gente está procurando e o mundo todo está procurando. Coisas mais naturais, coisas mais simples, né, mas que seja saudável. Então, esse é o caminho que nós estamos traçando e por isso que o nosso cacau está chegando a isso. Mesmo disputando com países que não têm legislação trabalhista como a nossa, tudo isso, mas nós estamos conseguindo, com a produtividade e com a qualidade, superar tudo isso. Excelente, daqui a pouquinho você desenvolve mais aí desses capítulos, né, dessa história aqui com a gente, que é extremamente importante, né, porque mostra toda essa evolução e esse reconhecimento nacional e, sobretudo, internacional também. Agora a gente volta a falar com a jornalista Kellen Severo para já colocar aí um panorama, né, dos destaques finais e falar também um pouquinho da experiência lá em Mato Grosso, na região dos grãos, né, principal estado produtor Mato Grosso e outras regiões ali também importantes. E aí, como é que foi a experiência por lá também, Kellen?
Renata, foi muito bacana, sabia? Eu, assim como você, já cobri algumas aberturas de colheita de soja, aberturas de colheita de milho. Sempre vi alguém comandando o trator, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa. E foi a minha primeira colheita e eu fiquei muito impressionada ao ver como as coisas de fato, na prática, funcionam. Eu pude colher uma lavoura de milho em Itiquira, Mato Grosso, lavoura da Norma Gato, produtora rural, sem as mãos, ou seja, um processo muito dinâmico, muito aprimorado, com alta tecnologia. E esse é o agro brasileiro que se junta à palavra que eu ouvia de vocês, se junta à simplicidade, com o conhecimento, com as histórias de família, com a busca por aprimoramento, novos mercados, e assim a gente vai revelando a agricultura brasileira. Sabe, Renata, que eu também estive em Pinhuí, na região de Minas Gerais, onde eles fazem café, e a experiência de colher aquele café com a mão é formidável. É interessantíssimo ver como os produtores são sábios ao lidar com os altos e baixos das culturas. A gente está agora enfrentando uma onda de frio, muitos deles preocupadíssimos com os prejuízos que essa geada vai deixar, né, o rastro de destruição em lavouras de café, de cana, na pecuária, no milho, no trigo, mas, apesar de tudo isso, o agricultor segue firme e forte, porque é a vocação dele. Então, eu estou muito honrada, Renata, e a todos que nos acompanham, de hoje fazer parte aqui desse fórum que está dando voz a eles, os protagonistas, os agricultores brasileiros. Agradeço demais a Ihara pela rica oportunidade de me convidar para viver como agricultora por um dia. E eu já te adianto, Renata, que o que não falta são convites de novos agricultores querendo que eu aprenda a colher morango, querendo que eu aprenda como funciona a colheita do trigo, a plantar, a colher, e são tantos os produtos brasileiros que eu vou ter que rodar alguns quilômetros e aprender muito mais. Parabéns a todos pelo espetacular trabalho que fazem. Obrigada a vocês pela oportunidade. E agora eu saio daqui e vou lá conversar com pecuaristas e produtores rurais de Bagé, porque, de fato, o agro não para. Uma ótima noite, parabéns pelo evento e parabéns a todos pelo Dia do Agricultor. Obrigada, Kellen. Bom evento para você. Muito bom dividir essas histórias, né? E, sobretudo, conhecer a realidade de cada produtor, de cada agricultor, as suas várias faces, né? Não à toa a gente trouxe aqui a representação de vários segmentos, de várias esferas, e a gente vai continuar também no próximo painel. Então, muitíssimo obrigado, uma ótima noite, e a gente segue aqui, então, para continuarmos a falar sobre essa produção sustentável e o nível, né, que o Brasil conseguiu chegar e adquirir, então, nesse momento. Rosane, falando um pouquinho mais sobre a evolução e a inovação também que vocês fizeram, né? Como é que o público conseguiu incorporar mais no dia a dia esses arrozes especiais, um arroz gourmet? Isso está realmente mais palpável entre o público? Sim. A vantagem é, vamos dizer assim, o poder aquisitivo do brasileiro se aumentou, então ele quis comer produtos diferentes. E também, com os programas de gastronomia que se vê na televisão, várias pessoas querem desenvolver pratos, se mostrar a criatividade, porque, no fundo, é difícil você achar uma pessoa que não gosta de cozinhar. Certo? Às vezes ela não teve a oportunidade, a coragem ainda de mostrar, mas ela aprecia principalmente quem faz um bom prato, né? E com o crescimento na mídia desses produtos exóticos, a gente aproveitou essa oportunidade para mostrar os arrozes especiais, porque o Brasil não conhecia, o único arroz especiais que nós conhecíamos era o arroz da culinária italiana, que é o arbóreo para risoto. Depois se entrou preto, vermelho, da culinária tailandesa, que é o jasmine, da culinária indiana, que é o basmati, e a culinária brasileira hoje, que é esses mini arroz, que é um produto que só no Brasil tem, né? Inclusive pelo tamanho do grão, que é o menor grão do mundo. E nós conseguimos, através de cruzamentos naturais, desenvolver menores ainda, com sabor
aroma e cores diferentes, entendeu? Então, isso se traz uma curiosidade para quem gosta de comida a cozinhar esse produto. Só que se tem a dificuldade de levar esse tempo para esse produto estar disponível na prateleira do supermercado para a pessoa comprar. Porque até ela criar o hábito para comprar o produto demora, porque acontecia às vezes de eu fazer um presente uma pessoa de um arroz, dava 1 quilo de arroz preto para ele, passava 6 meses, eu falei, e aí, como é que foi? Já fez? Ele falou, não, eu estou esperando um dia que a minha mãe vai cozinhar e tal. Eu falei, mas eu preciso que você coma logo esse arroz, faça logo para ajudar a divulgar o produto. Então, eu passei todo esse processo de abertura de mercado, que eu tinha saído de dentro da porteira para fora, para enfrentar o comércio, né, para enfrentar principalmente aqui em São Paulo. Então, eu tive muita dificuldade para isso, mas eu não tinha outra maneira. Ou eu apresentava o produto, ou eu ia morrer lá dentro da fazenda. Lá. Como eu já tinha parado de plantar os arrozes brancos, eu só tinha os especiais, então foi aonde eu fui obrigado a me dedicar mais ainda. E graças a Deus, né, com o trabalho, eu consegui chegar, principalmente a todos os chefes de cozinha, que eu cheguei... uma coisa interessante é que os chefes de cozinha não estavam acostumados a receber um produtor rural. Né? Quem entregava o produto era o vendedor, um atravessador. Daí, quando eu cheguei como sendo um produtor rural, eu fui bem aceito, e eu não esperava isso. Né? Então, me ajudou a eu perder um pouco essa dificuldade de ser vendedor, essa dificuldade de não ser vendedor para conseguir apresentar o produto. Né? Conectar mais, né, com quem está lá na ponta, com quem usa, né, os chefes de cozinha. E hoje esse trabalho que você fez lá atrás tem sido muito a realidade atual, né? O cenário atual, a gente tem percebido, os chefes de cozinha, eles têm procurado esse link, essa ligação direta com os produtores. Eles querem algo regional, diferenciado, falar diretamente com o produtor. Então, é um trabalho muito interessante. Você vê o prazer que eles têm quando chega um produtor para apresentar o produto para eles, entendeu? Porque antes eles não tinham essa oportunidade. Daí, hoje, já se vários produtores de outros produtos já chegam a apresentar e são bem recebidos. Então, isso aí foi uma coisa que foi logo no início que me ajudou a apresentar o produto, a ter um sucesso nesses produtos especiais. Excelente. Vindo aqui, então, para a Karina, a gente já está quase chegando aqui ao momento final do nosso primeiro painel. Passar tão rápido, né, gente? Foi muito bom, mas a gente já tem que ir caminhando aqui para o final. Karina, para você, quais são os grandes desafios atuais, né, tanto no quesito de sustentabilidade quanto inovação também? A gente tem uma grande meta aí a ser atingida, mas ela é uma realidade, a gente tem potencial para já chegar, você viu que ponto que chegamos e a gente tem que ultrapassar ainda mais essa marca e a gente tem potencial para isso. Na sua avaliação, né, já até fazendo uma ressalva aqui no nosso fórum, sendo aqui nesse primeiro painel a única agricultora, né? Então, muito interessante também. Quais são esses desafios? Renata, eu falo assim, o brasileiro ele é persistente, ele é resiliente. E o agricultor é isso. Então, dentro da minha casa, eu vivi um momento muito bom, porque eu vivi da época do café, nós tivemos que sair do café, nós tivemos que ir para o gado leiteiro, do gado leiteiro nós fomos, meu pai, como eu disse, foi o primeiro citricultor, e depois da citricultura, dos pomares, nós fomos para o viveiro. Papai e a mamãe, junto com o meu irmão, nós fomos para o viveiro. Então, eu venho de produzir uma muda no chão, tá? De laranja no chão, que antigamente a muda tinha que ser desse tamanho, dessa grossura, para ser uma muda boa. Você tirava uma muda na vanga e partimos para um viveiro telado. Nós somos um dos primeiros viveiros telados do Brasil, em parceria com a Embrapa, com tecnologia, com inovação. Então, a gente tinha que ir lá fora ver o que eles estavam fazendo para a gente fazer. E hoje a gente tem um orgulho enorme, porque, ao contrário, eles vêm de fora para ver a nossa tecnologia. Eles vêm nos pedir ajuda para ver como que nós estamos produzindo a nossa muda. Porque a responsabilidade que você tem de mandar uma muda sadia
isenta de doenças e você ter um fator genético e você ter essa parte fitossanitária muito grande. Então, a gente não é vendedor, a gente é formador de muda. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aí você vem de uma cultura da seringueira, que produzia seringueira no chão, não sabia o que era qual clone que era aquela semente, não fazia uma enxertia de forma adequada. Aí você partir para uma situação de você produzir uma muda de seringueira dentro de um viveiro telado. Então, a gente teve o apoio de um grande parceiro do IAC, o Dr. Paulo Gonçalves, que fez toda a diferença na iveicultura brasileira. Então, dentro do Brasil, nós temos um dos melhores, tudo nós temos de melhor. Eu falo, o brasileiro, realmente, o agricultor, ele é resiliente. Aí a gente vem de uma cultura da cana, que hoje a gente produz uma muda de cana, MPB. O que é MPB? É uma muda pré-brotada. Então, você vem com uma muda feita num laboratório, uma muda de meristema, a gente faz o nosso clonal, e, dentro do nosso clonal, a gente faz as propagações, tanto devido à parte genética, de você não ter problema de mistura varietal, você realmente mandar para o produtor uma muda geneticamente correta e isenta das principais doenças. Então, você propaga uma muda indexada. Então, isso, para a gente, é muito importante. E você vem de uma pecuária que, antigamente, se pegava um boi de boiada e punha no meio da tua vacada. Aí você vem numa pecuária que você tem que ser altamente produtivo, você tem que ter um rotacionado, você tem que ter a parte genética estritamente importante. Então, para a gente sempre está sorrindo, porque a gente adora desafios, a gente ama desafios. E todos os desafios que a gente é colocado, a gente tem capacidade, a gente tem persistência. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa da nossa cultura, do nosso agro. Nesse momento de pandemia, você saber que a tua borracha natural, tudo que os teus colegas estavam precisando dentro das UTIs, dependia de você, é da tua borracha natural. Tudo dentro de um hospital é borracha natural. Então, não só os pneus não passaram a ser tão importantes para a gente. A gente sabia que, naquele momento, no momento da pandemia, o produto nosso era de extrema importância. Então, a gente não parou. Igual vocês, a gente colocando a comida na mesa. Então, você produzir um suco de laranja e você vê a representatividade da citricultura brasileira, você fala assim, gente, que orgulho que eu tenho de ser agricultora e agricultora brasileira. Exatamente, Karina, linda essa história e dividir toda essa experiência aqui com a gente em detalhes, né, e mostrando muito esses desafios que vocês superaram juntos em equipe e conseguiram realmente alcançar. Então, isso é muito interessante, porque não é só feito aí de mar de rosas, tem mais adversidades, aliás, do que se chegar ali no topo, né? Então, muito bom você dividir aqui com a gente. Eu só queria deixar um carinho muito grande. É o meu respeito, meu amor por todos os nossos colaboradores, com quem a gente aprende todos os dias. Sem vocês, a gente não seria nada. Vocês são os agricultores, vocês são os produtores rurais, e aos meus pais e à minha família, meus filhos e meus irmãos. Muito bom, muito obrigada, viu, Karina? Falando um pouquinho agora com o Brian, também já encaminhando aqui para os nossos encerramentos, né? Brian, também quais são as, digamos hoje, adversidades que a gente deve superar na citricultura, porque a gente sabe que entraram realmente muitas bebidas, né, concorrentes. A gente, sim, está ali no topo dos exportadores, consumimos muito suco de laranja e tem que se destacar o que aconteceu durante essa pandemia, o que foi bastante especial também o trabalho de vocês. Mas eu imagino, sim, que tem esses desafios a serem superados, e quais são eles hoje na avaliação de vocês? Então, a agricultura, nunca um ano é igual ao outro, né? A gente ficou bastante preocupado no início da pandemia, como nós iríamos fazer por trabalhar com plantas, né? A gente teria que continuar cuidando, então decidimos não mudar nada e continuar produzindo, tomando alguns cuidados, mas continuar produzindo com o pé no acelerador. Então, a gente
essa preocupação foi grande, mas nós já passamos por outras, porque o agricultor, bem como disse todos aqui, ele é muito persistente. Então, um ano você tem um problema com geada, um ano você tem problema com vento, um ano você tem problema com seca e um ano você tem problema com chuvas. Então, a gente vem enfrentando todos esses desafios. A pandemia foi mais um desafio. A gente não pode dizer se foi mais ou menos, mas foi mais um desafio. E nós enxergamos também, no caso do suco de laranja, da laranja em si, ela tem uma importância muito grande pela vitamina C, né? A gente vê alguns estudos que a pessoa que ela consome bastante vitamina C melhora o sistema imunológico por várias doenças, né? E a gente, como que a gente enxerga o suco de laranja comparado com todas essas bebidas que tem no mercado, que a gente que são concorrentes diretos do suco de laranja, mas ao mesmo tempo a gente vê o pessoal, a moçada nova, partindo bastante para a área mais saudável, para a área da saúde. Então a gente, em muitos lugares que a gente vê o pessoal bebendo outros tipos de bebida, num almoço ou num jantar, a gente vê que quanto mais natural é o produto, mais está sendo o consumo dele. Então, nós não temos tanta preocupação com isso, visto também que no Brasil vem aumentando esse mercado. Uhum. Era muito difícil você comprar um suco de laranja, 100% suco pronto, gostoso, e hoje a gente tem várias opções no mercado. Sim. Além da própria fruta, né, de você fazer na sua casa, que às vezes dá trabalho nessa correria, mas é um produto que eu acho que quanto mais passa o tempo, mais as pessoas estão se cuidando. Estão se cuidando e ele vem de encontro com esse novo perfil. Exatamente. Vou confessar, eu sou suspeita porque eu sempre vou para o suco de laranja, vou para os sucos naturais, gosto demais, amo um arroz, sou fã mesmo de arroz e feijão. Quem me conhece sabe, eu gosto de um prato de arroz e feijão, sendo especial, melhor ainda, e também não abandono um chocolate, viu, Paulo? É minha paixão diária. Então, assim, e isso é muito bacana porque é a cara do Brasil. A gente, quando realmente conhece toda essa produção, como é feita, como realmente passa por um caminho, por uma cadeia produtiva que envolve diversos profissionais, como disse aqui a Karina, né? São mais de 230 funcionários aí comandados. Então, assim, é muita gente para uma atividade. Então, a gente tem que valorizar realmente o trabalho de cada um e, principalmente, do agricultor, da agricultora brasileira, que vem dando show, vem dando exemplo de produção e sustentabilidade também. A gente vai encerrando esse painel aqui para iniciarmos o outro painel que justamente vai destacar a inovação para o futuro. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês e a gente espera revê-los aí em outras oportunidades, tá bom? E agora a gente segue aqui, então, para a gente começar esse segundo painel, mas antes vamos ouvir novamente a mensagem, né, dele, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021, o ex-ministro Alisson Paolinelli. Boa noite a todos. Estou muito feliz desse dia especial de comemoração do Dia do Produtor. Este fórum especial Terra Viva sem dúvida, uma atenção que se dá ao setor produtivo brasileiro na área de agricultura, pecuária e outros produtos de origem agrícola. Tenho muita satisfação e honra em apresentar a vocês o grande potencial brasileiro no setor produtivo para o Brasil e para a própria humanidade. Nestas últimas etapas, o Brasil mudou muito.
em menos de 50 anos. Passamos de um país importador de alimentos, importávamos cerca de 1/3 dos alimentos que consumíamos na década de 70. E hoje, esplendorosamente, somos um dos maiores players na exportação mundial de alimentos. Conquistamos o mercado internacional graças à competência, à dedicação, o trabalho, às vezes o sacrifício deste grande produtor brasileiro, grande, médio e pequeno, que se integraram num processo único e que conquista de forma brilhante a posição invejável de um dos maiores exportadores de alimento da humanidade nos dias de hoje. Temos um potencial fabuloso. Na mesma área em que estamos trabalhando hoje, com a produção agrícola e pecuária, sem precisar de aumentar 1 metro quadrado sequer, ou derrubar uma única árvore, podemos fazer a garantia da sustentação da alimentação mundial prevista para o ano 2050, quando se espera haverá um relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes, ou seja, uma certa estabilidade na quantidade da população mundial. Espera-se que, nesta época, o mundo tenha cerca de 10 bilhões de habitantes. 10 bilhões de habitantes com características diferentes das de hoje. Os países que mais estão crescendo, especialmente, são aqueles mais populosos. Isto significa claramente que o mundo em 2050 terá uma população cerca de 10 bilhões de habitantes, com muito mais poder aquisitivo do que a que hoje existe. Isso significa que ela terá muito mais condições de buscar e comprar alimentos mais saudáveis, de melhor qualidade, para o seu abastecimento. Esta é uma meta que devemos estar focando no Brasil. Há uma indicação clara que os tradicionais países que durante 4.000 anos abasteceram o mundo estão esgotando suas terras, sua capacidade produtiva. Eles ou não têm mais espaço para crescer, ou faltam alguns elementos importantes, como é o caso da água. Portanto, recai especialmente sobre a América do Sul, e nesse caso o Brasil, a grande responsabilidade de aumentar a sua oferta de alimento de modo expressivo até 2050. Estamos podendo, graças a Deus, garantir que com as tecnologias hoje existentes, e principalmente na área já antropizada brasileira, a área plantada de 65 milhões de hectares, mais os 180 milhões utilizados em pastagens, poderão tranquilamente oferecer esta oferta que o Brasil foi chamado a fazer acima de 41% de toda a quantidade mundial. É expressiva. Isto significa que na década de 2050, o Brasil terá de estar produzindo entre 620 e
230 milhões de toneladas de alimentos, em comparação aos 250, 270 que estamos produzindo hoje. Isso é perfeitamente viável. Eu tenho chamado a atenção que apenas 2 tecnologias que nós estamos implementando no Brasil nos dias de hoje serão suficientes. Uma, a integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF famoso, é considerado no mundo hoje a maior evolução de sistema produtivo que o mundo já viu. Esse sistema consegue trabalhar o solo ininterruptamente 12 meses no ano, produzindo 3 a 4 produtos. Pode-se produzir numa área ou um grão, ou uma fibra, ou uma oleaginosa. E antes de se terminar o ciclo, já começa a formar a pastagem. Essa pastagem será utilizada intensamente. Em primeiro lugar, é a forma mais barata de se recuperar uma pastagem. É após uma cultura bem conduzida, como a que se propôs. A segunda tecnologia que nós estamos indicando como a mais segura para se garantir o crescimento dos 40% ou mais que o Brasil precisa ter na oferta global, é a irrigação. É uma nova tecnologia que aqui no Brasil se demonstra de forma clara que aqui no Brasil, no clima tropical, a irrigação pode gerar 2,5 ou 3 safras por ano. O que será importante é que já se determinou, através da ANA, especialmente da Exalc em Piracicaba, que o potencial de irrigação no Brasil, sem grandes investimentos, poderá chegar a 50, 55 milhões de hectares. E de uma maneira mais simples e rápida, poderá chegar a 35 milhões de hectares. Esta é, sem dúvida, uma dádiva que a agricultura tropical recebeu e que hoje coloca à disposição dos consumidores mundiais para ser a garantia da segurança alimentar tão desejada no mundo e que o Brasil, sem dúvida, poderá, através de seus produtores, ser o garantidor. Eu quero desejar, de forma enfática, um ótimo fórum. Na oportunidade em Terra Viva, vocês poderão ouvir seus companheiros, produtores de todos os segmentos da produção nacional. É um privilégio, especialmente para mim, nesta oportunidade, me comunicar com esses queridos companheiros produtores que há mais de 50 anos estamos permanentemente nos comunicando. Desejo a vocês um dia muito feliz e que o Brasil, o ano que vem, possa comemorar uma nova vitória e um novo recorde em produção. Muito obrigado. Obrigada a você, Alisson Paulinelli, indicado ao Nobel da Paz. Sempre muito interessante, né, a gente ouvir o ex-ministro, porque, como eu disse ali no início, a cada momento é uma aula. Ele faz a diferença, ele tem a sua origem humilde e é realmente muito importante, né? Todo esse trabalho que ele fez ali na década de 70, 80, chamando pesquisadores, estudantes, levando esses estudantes, esses pesquisadores para estudar ali fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália.
e aí levando para ter essa capacitação e aí fazer do Cerrado brasileiro toda essa revolução que foi feita, hoje nós sendo aí os grandes produtores do mundo, né? Número 1 aí em grãos, em soja, se destacando cada vez mais no milho, temos aí uma potência enorme no algodão, outras culturas também. Isso é fruto, sim, de um trabalho do Alisson Paulinelli, de toda a sua equipe na época, que realmente soube capacitar todos esses profissionais, esses pesquisadores que retornaram aqui ao Brasil e fizeram um trabalho muito bem feito. A gente segue aqui agora, então, o nosso painel para falarmos sobre inovação para o futuro. Eu tenho a honra aqui de apresentar, então, o produtor de leite, Eduardo Falcão, para dividir esse painel aqui com a gente. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Renata. Muito obrigado pelo convite aí do Terra Viva para a gente estar aqui esta noite participando dessa comemoração do Dia do Produtor Rural. É um prazer estar aqui e principalmente falando sobre leite, que é uma coisa que a gente tem desde a tenra infância, né, o contato. Eu sou a segunda geração de uma fazenda de leite e a gente se dedica integralmente a essa produção. Então, é um grande prazer poder estar aqui conversando sobre isso. Muito obrigado. Com certeza, a gente vai conhecer mais ainda e melhor, mais profundamente dessa história. Também aqui com a gente nesse painel, Marcelo Moscofian, produtor de café também da nova geração. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata, pelo convite, a todos Terra Viva. Prazer estar nesse Dia do Produtor aqui e falar um pouquinho sobre café, fazer um bate-bola café com leite. É muito agradável. Desejo a todos um ótimo Dia do Produtor e prazer falar sobre café. Um momento ímpar do mundo do café. Muita coisa acontecendo na ponta, desde o consumidor, com bastante inovação, métodos de consumo, mas também a gente lá no pé, no dia a dia, com a geada que veio essa semana. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui de inovação. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer é nosso, viu? Temos o prazer de receber aqui também o Carlos Henrique Silveira, ele que é produtor de mandioquinha. Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite a todos, boa noite, Renata. Eu agradeço o convite aí que foi feito via Paripaz, que é um parceiro nosso, né? Venho aqui representar essa cadeia da mandioquinha salsa, que talvez seja um pouco obscura ainda para todos que não conhecem a fundo como funciona a produção. Sou parte da segunda geração de uma família muito batalhadora que está à frente dessa nova pegada do agro, né, vamos dizer assim. Então, um abraço para todos os produtores, em especial ao Walter Pires, que está lá em casa assistindo e cuidando da lavoura. Com muito amor. Muito bom. Falando dessa nova pegada, né, como você disse, temos aqui também no nosso painel a Amanda Pinto, ela é fundadora da Novo Plant Based. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Renata. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser muito bacana. Eu tenho falado muito em fóruns de tecnologia e inovação e não falo muito em fóruns de produtor rural, que está diretamente ligado às minhas origens, né? Então, além do meu pai ter fundado um grupo bem tradicional do agronegócio há mais de 30 anos atrás, eu também sou a segunda geração do Grupo Mantiqueira, que hoje é o principal produtor de ovos do país. A minha família materna também tem muita tradição na produção de leite, então é bacana estar aqui revivendo minhas origens e compartilhando com vocês um pouco sobre a Novo e espero poder agregar. Com certeza, que a gente vive aprendendo, né? E eu sou a que mais aprendo, porque eu vou anotando tudo, tentando compreender e tirar o melhor aí de cada um de vocês. Começamos aqui, então, direcionando a nossa questão para o Eduardo. Bom, Eduardo, vindo aí de um momento bastante interessante do leite, né? A gente sabe de todos os desafios e principalmente quando a gente pega a questão dos insumos, dos preços, mas trazendo um pouco para essa evolução, para a inovação, para a transformação. Você que começou também já há décadas, como é que você viu todo esse momento, né, até chegar, por exemplo, no leite A2, enfim, de se tornar uma referência do leite de qualidade? Sim, Renata, a Estância Silvânia tem um trabalho de seleção na raça de leiteiro já de quase 60 anos. O ano que vem a gente faz 60 anos de seleção, né? Iniciou com meu pai em 1962. E eu, há 25 anos, estou dando continuidade a esse trabalho, com muito amor, muito afinco, não só eu como a minha esposa,
a Camila, e a gente tem essa vida diária ligada à produção de leite. E há cerca de 10 anos a gente começou um trabalho de divulgação e produção do leite A2 no Brasil. Nós somos pioneiros nisso aqui no Brasil. É um produto que ainda tem muito pouca divulgação, né? Porque é um produto, como eu falei, é muito novo, né? Mas ele traz uma condição para as pessoas que têm dificuldades no consumo de leite muito interessante, porque eles podem incluir essas pessoas na cadeia dos lácteos. Então, as pessoas que têm alguma dificuldade na ingestão de produtos lácteos, com o leite A2, isso é solucionado de uma forma muito natural, porque, na verdade, o leite A2 é o leite original de todas as fêmeas mamíferas. Então, inclusive, a mulher, como todas as outras fêmeas mamíferas, produzem leite A2 originalmente. E esse leite e a espécie bovina, principalmente os taurinos, sofreram uma mutação genética há alguns milhões de anos atrás e começaram a produzir o leite A1, que hoje faz parte da grande população de bovinos produtores de leite. E a gente teve acesso a essa tecnologia, a esse conhecimento, através de um nutrólogo, um cirurgião vascular, que nos procurou. E, desde então, a gente busca a divulgação e a seleção desses animais através do seu genótipo, da sua mapeamento genético, né? Selecionar esses animais para produzir esse leite especial. É um produto que a gente tem vivenciado nesses 10 anos, o diferencial que ele tem como produto que faz bem para a saúde das pessoas, principalmente para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade. E agregamos também a isso uma nova filosofia da fazenda. Nós temos uma fazenda que é muito elogiada pela tradição, né, e pela resiliência, como foi falado aqui no fórum anterior, pela persistência e com as dificuldades que existem na pecuária de leite, e também muito marcada pela inovação, que foi dessas inovações foi exatamente essa produção do leite A2. E a gente tem tido uma grata satisfação nessa produção e na comercialização desses produtos, porque a gente sabe que o leite é o primeiro alimento, né, do ser humano, e tem uma ligação afetiva muito grande com as pessoas. Então, as pessoas que têm restrição ao consumo de lácteos, geralmente podem levar até a problemas que necessitam até, às vezes, de terapia, né? Pela restrição. Então, a gente trazendo esse produto até o consumo diário da pessoa, que ela tenha esse produto disponível, é um grande alento a eles e, para a gente, é uma grande satisfação. Muito bom. Falando um pouquinho agora, né? Leite, gente, combina com o quê? Com café, né? Também sou fã do cafezinho com leite, também do cappuccino. Sabemos aí de todas as adversidades que aconteceram, principalmente, né, recentemente, semana passada, geada afetando fortemente sul de Minas Gerais. E realmente os prejuízos são imensuráveis, porque a gente tem relatos e imagens de produtores, de cafeicultores que perderam toda a produção, porque essa safra a gente passa agora por uma bienalidade negativa, né? Bienalidade negativa agora, e também porém, a gente tem uma safra com muita qualidade, né? A gente tem 2 safras, então, ano passado a gente teve uma bienalidade positiva, tivemos muitos grãos de qualidade, café arábica. Então, o que aconteceu? O produtor, ele conseguiu ali captar recursos e aí, nessa safra, fazer renovação, né? Quando ali possível, em algumas áreas. E aí ele é atingido por essa geada e tem todas as consequências, né, frente a isso, porque já vinha de uma florada ali no fim do ano passado com muito estresse hídrico, com muita estiagem, ou seja, falta de chuva por um longo período. Então, assim, vocês são vencedores de fato. E eu pude viver isso na prática também recentemente, porque a gente vai exibir em breve no Terra Viva um especial sobre a produção de café especial, café gourmet. Nunca tinha provado também o café ali na hora, o café cereja, uma delícia, maravilhoso, gostinho já bem doce, bem diferente do café, né, que a gente aprecia ali.
E passando por tudo isso, né, Marcelo, vocês também conseguiram se superar sendo referência hoje no mercado. Começou o trabalho com seu pai, que ali na década de 80 já iniciou todo esse processo. Eu quero trazer para o Brasil um café gourmet, um café de qualidade. Então, ele viajou, buscou as referências internacionais e trouxe ali para a região de Machado, no sul de Minas, esse café que hoje é valorizado no Brasil e para vários mercados no mundo todo. Como que é hoje assumir essa responsabilidade? É muito grande, realmente. A inovação faz parte do nosso negócio desde que nasceu. Meu pai, como produtor de café, tem que ter muita resiliência mesmo. Ele brinca que o produtor é o que mais fala com Deus. Chove agora, para de chover, sol, chuva, então tem que pedir toda hora. E a geada realmente afetou muito os nossos produtores da região, ali do sul de Minas. O preço do café estava num preço já muito positivo, os produtores conseguindo rentabilizar bem num ano de baixa, como você falou. Então, precisa de resiliência, precisa inovar. Não dá para contar só com a sorte de clima ou de produção. O próximo ano, então, essa geada que teve e que pode ter mais agora, vai afetar aí para os próximos 2 ou 3 anos as próximas safras. E ano que vem seria uma safra excelente, né? Possivelmente recorde, e já foi afetada, não será. Os preços dispararam, porém não tem café. Vai faltar café. Então, muita inovação é preciso. Quando começamos o negócio, nós somos produtores, verticalizamos um pouco mais a linha, começamos a torrar café, e sempre com o olhar de manter o café especial para o brasileiro. Porque, assim como a maioria dos produtores que estão aqui, você tem que agregar valor. Não adianta, antigamente 2% do valor da cadeia do café ficava com o produtor. É muito pouco, 2%. E acontece uma geada como essa, mata qualquer um do coração. Então, precisa inovar, e a gente faz isso transformando a nossa fazenda. Hoje a gente produz nosso próprio adubo, faz a compostagem lá, trabalha com biotecnologia dentro da fazenda, fermentação controlada, né? Que é irrigação maravilhosa. Fertigação israelense já tem há uns 15 anos lá. E é uma indústria, né? A fazenda hoje é uma indústria. Não é mais aquela fazenda de antigamente. Você precisa controlar bem os custos, você precisa controlar a produtividade da sua fazenda para sobreviver e poder, sim, sempre agregar valor. Hoje, cafés especiais está em alto. O Brasil, que sempre produziu qualidade, hoje sempre produziu quantidade, hoje produz qualidade. Foi o café que mais teve pontuação no mundo, foi um café brasileiro em 2018. Então, tem muita coisa para se fazer ainda. A fermentação controlada começou agora no café, de pouco tempo. Então, tem muita coisa para o mercado da produção do café que a gente vai trabalhar juntos. E a gente vê que na ponta o consumidor está aderindo isso. Não adianta só o produtor querer produzir qualidade se o consumidor não aderir. E acho que hoje a gente tem o potencial, inclusive, de o produtor vender direto para o consumidor. A gente vê muitos produtores hoje, menor que seja, está no campo, ele tendo com a internet, óbvio, potencial de expor sua marca, expor sua produção, fazer pequenos lotes, nanolotes. E isso é tudo que ele queria, porque a gente sempre briga, o produtor quer torrar, achar que ali tem mais valor agregado. Tem outras dificuldades, né? Porque você tem o varejo, que espreme margem, então... E aí você tem depois, o torrefador quer exportar. E assim vai, mas todos têm dificuldade. Não é trabalho fácil para ninguém. Nós que verticalizamos sentimos isso na pele. A hora que o preço do café sobe, a torrefação sofre. A hora que o preço cai, a torrefação sobressai e o produtor ao contrário. Então é um equilíbrio que a gente busca lá dentro e sempre buscando valorizar o produtor. Porque a gente sofre, sabe quanto que é isso. Então... Por mais que a torrefação hoje não só adquire café da Fazenda Santa Mônica, a gente adquire também de pequenos produtores, a gente compra no valor justo porque a gente entende que teve valor. E quando tem qualidade, então, tem que valorizar isso e estimular. Estimular a produção de qualidade, mais que quantidade, é qualidade, porque isso se prolonga por mais tempo. A quantidade a gente tem num ano só. A qualidade a gente prolonga. E se a gente consegue fazer uma marca, que hoje o produtor ele tem esse potencial de construir uma marca, aí o negócio... É perene. Com certeza, né? E avança aí por vários mercados. Daqui a pouquinho a gente fala mais desses embarques aí que realmente chamaram a atenção, esse café
para várias regiões no mundo todo. Daqui a pouquinho o Marcelo divide mais essa história aqui com a gente. Agora falando também sobre um segmento tão importante quanto, né, de HF, frutas, verduras, legumes. Estou aqui com Carlos, produtor de mandioquinha, também de uma nova geração. E para você, Carlos, como é que vem esse momento de inovação, de transformação do seu negócio? Porque esse setor FLV também passa por um momento muito importante, né? A questão das embalagens, a questão de oferecer um produto com mais valor agregado. Isso acontece também na produção de vocês. Pois é, Renata. O setor de HF é diário, né? Todo dia você que tem que estar atento às demandas, ainda mais agora com a pandemia. A gente observa que o consumidor mudou muito o jeito de comprar, né? E a gente tem que estar sempre observando isso também. Ele já não estava indo tanto ao mercado, mais supermercado. As plataformas digitais começaram a surgir também nesse meio tempo. A gente ficou até assustado quando viu plataformas voltadas para o HF, né? Que é um produto perecível. Está se adequando ainda, a gente sabe, vai levar um tempinho, mas já despertou. Então, isso a gente já observa com bons olhos, né? O consumidor está atento, ele quer produto de qualidade, ele está querendo contato direto com o produtor. Então, a gente tem que ir dançando essas músicas que o tempo vai nos proporcionando, né? Porque o mercado é dinâmico, a produção é dinâmica, e eu, como fico na parte de beneficiamento, a parte comercial também, a gente observa que tem que estar o desenvolvimento na parte, lá na produção, genética, tem que estar melhorando, tem que estar sempre atento a isso para poder proporcionar mais produtividade ao produtor, estar ao lado dele, enxergando isso, para você depois processar aquele alimento, levar ao supermercado, mostrar que tem um trabalho agregado, mostrar que tem uma história, como a gente tem há mais de 25 anos trabalhando duro, para manter essa segunda geração ainda mais ativa, que ela se prolongue, né? Porque a gente tem que entregar isso melhor do que a gente pegou. Então, os desafios não param, o agro não vai parar, e cada vez mais a gente se apegando às tecnologias, né? Para poder sobressair desses tempos, porque é difícil você falar que amanhã vai estar tranquilo. Não está tranquilo. Amanhã não tem chuva, amanhã tem geada. É sempre um desafio. Então, a arte do produtor é isso aí, tentar dominar as peripécias da natureza. Então, meus parabéns para todos os produtores que estão aqui, especialmente aos de mandioquinha salsa desse Brasil, que a gente tenta trazer novidades para eles, como a gente já vem desenvolvendo fóruns até internacionais. Tivemos a oportunidade de fazer um fórum América Latina, né? Trouxemos pesquisadores da Colômbia. Quando eles viram a produção de mandioquinha do Brasil, eles ficaram abismados, porque a mandioquinha nasceu nos Andes, lá em 1900, e hoje a gente vê que eles já estão se mexendo para melhorar a genética deles, melhorar a parte produtiva, a parte comercial, e a gente, sendo um espelho, a gente fica lisonjeado, né? Mas a gente ainda sabe que tem muito para poder agregar essa cadeia. Então, a gente está sempre aprendendo, e obrigado por esse fórum, porque acho que é assim que a cadeia se desenvolve dia a dia. Com certeza, e dando voz a cada um de vocês, né, dos mais variados segmentos que a gente gosta aqui de destacar, de dar essa ressalva também. E você, né, Carlos, falou nessa nova geração. Temos aqui a cara da nova geração, que é a Amanda. A Amanda que vem, assim, numa responsabilidade, eu estava pensando aqui, eu falei, enorme, né, porque é de uma segunda geração, do maior grupo aí, mantiqueira de referência na produção de ovos do Brasil, da América Latina, e veio, né, trazer uma proposta muito diferenciada, muito especial também, porque tudo é agro, que é a Novo Plant Based. Como é que surgiu esse projeto, Amanda? Conta pra gente. Conto, eu adoro contar essa história. Então, quando eu tive essa ideia foi em 2017. Na época, eu estava trabalhando com marketing e inovação no Grupo Mantiqueira. Então, eu logo que me formei, trabalhei um tempo fora da empresa, mas queria trabalhar lá, queria agregar, bem ou mal, o negócio era da minha família, né? Então, no mínimo, eu precisava aprender mais sobre tudo aquilo. E eu vi que existia uma oportunidade muito grande de comunicar o produto, comunicar os diferenciais. E nenhum outro produtor fazia nada parecido. Então, bom, eu tinha estudado marketing, né? Eu sou formada em administração, pós-graduada em marketing, e vi essa oportunidade e falei, como é que a gente vai agregar valor? E aí,
bom, isso quando eu comecei esse trabalho, que não existia na Mantiqueira, óbvio, também passou por um certo convencimento, mas o ovo ele é vendido no FLV, nos mercados, e ficava ali, jogado, no meio da batata, da cenoura. E aí a primeira coisa foi, o que a gente vai poder comunicar sobre esse produto? Então, a gente começou na criação de produtos de valor agregado. Ovos com ômega 3, ovos de galinha livre, ovos orgânicos, colocando isso nas gôndolas, né? Então, a Mantiqueira cuidava de toda a cadeia, cuida ainda, né, de toda a cadeia, desde a produção até chegar na mão do consumidor, com muita qualidade, com muita tecnologia, então sempre muito pioneira também em inovação. E aí o meu trabalho foi até simples, foi só contar o que era feito da porta para dentro e criar alguns diferenciais. E aí, olhando então sempre, gente, qual a melhor forma de se produzir alimentos, quais são todas as possibilidades que eu posso levar para o consumidor. Em 2017, eu ouvi falar pela primeira vez de startups, principalmente no Vale do Silício, que estavam fazendo produtos 100% à base de plantas, mas para replicar em produtos de origem animal. Eu falei, nossa, curioso, para mim que estou sempre buscando o que tem de inovação, o que tem de diferente, deixa eu ir lá ver. Bom, fui até lá visitar essas startups. Entendi o tamanho da oportunidade que existia, que é um mercado em crescimento, que as pessoas cada vez mais buscam por esse tipo de produto. E assim, voltei com a minha cabeça borbulhando de ideias, né? Falei, tá, agora vamos lá, vamos para o primeiro desafio. Como é que eu vou convencer o pessoal da Mantiqueira que eles precisam me apoiar para implementar isso aqui? E aí foi super bacana, assim, no começo surgiram dúvidas, mas hoje, eu até brinco, hoje seria mais fácil, né? Hoje tem tantas empresas produtoras de proteína animal que também investem nesse segmento, teria sido simples, mas é muito bacana porque fomos os primeiros a lançar, ainda dentro da Mantiqueira, em 2019, o Novo como o primeiro produto de food tech no Brasil. E aí, depois de um tempo, a gente decidiu tirar isso de lá para caminhar, enfim, ter um rumo próprio e poder expandir isso, né, para produtos que vão além de ovo enfim, ter um caminho independente. Mas nasceu lá dentro e nasceu dessa forma, dessa busca por inovação e por... o que eu dizia para eles gente, a gente tem algo que foi construído ao longo de 30 anos e que é muito bacana, né? Toda a distribuição, toda força comercial, vamos conectar mais uma opção para os nossos consumidores e trazer esse diferencial. E foi assim que a gente fez e foi assim que surgiu a ideia. Muito bom, é encontrar mais um nicho de mercado em potencial, em crescimento e dividir, né? E deixar isso, esse espaço para o mercado, né? Exatamente. E passa muito, né, pela linha da inovação, da tecnologia, da transformação. E hoje, só para a gente entender, então, além dos ovos, o que mais que a gente tem assim, de produtos hoje disponíveis no mercado? Hoje a gente tem um portfólio que tem o Novo Receitas, que a gente chama, então ele substitui o ovo no preparo de receitas. Porque, além da gente conseguir fazer omeletes e ovos mexidos, o ovo também é uma matéria-prima muito importante para diversas receitas. Então, além da gente falar com esse público ou vegano, ou vegetariano, ou flexitariano, que são as pessoas que querem reduzir, também tem os alérgicos, os intolerantes. Então, tem um público grande que a gente pode atingir com esse tipo de produto. E aí você imagina, eu vou fazer um bolo. Ah, mas tem ovo? Como é que faz? Ou vou fazer uma torta, ou qualquer receita. Então, a gente criou esse produto que substitui de 1 para 1 ovo na receita. A linha de maioneses, que são maravilhosas. Então, assim, fazendo um merchan, eu convido todos a provarem, porque realmente você não consegue perceber que não existe ovo naquela formulação. São muito diferenciadas e a gente... Com isso, a gente atrai realmente todos os públicos, né? Qualquer pessoa que queira um alimento saboroso, saudável, gostoso, vai encontrar isso nos nossos produtos. E o Novo Mexido, que substitui o ovo no preparo de ovos mexidos e omeletes, que foi lançado esse mês. Então, super recente no mercado. Muito bom conhecer mais dessa história, seguindo aqui, então, para a linha, né, com o Eduardo. Eduardo, a gente tem um importante mercado, que é o segmento não só do leite, como dos produtos lácteos, no geral. E a gente tem uma pauta de exportação muito interessante, né, abrindo-se novos mercados para os lácteos aqui do Brasil. Temos, sim, claro, o desafio de manter e, claro, aumentar essa qualidade do leite. Vocês são exemplos, né? Isso vem acontecendo, né, em outras propriedades, outras situações, vocês vêm passando esse diálogo, essa referência para esse nível, né, chegar tão bom quanto o que vocês fizeram? Sim, Renata, é uma preocupação constante, né? O Brasil com as normativas, sempre buscando, além de melhorar a produtividade, melhorar também a qualidade do leite. O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo
e o que falta realmente é essa questão da exportação. Eu acredito muito no leite A2 como um produto de exportação, porque o que acontece? O Brasil ele tem uma base genética na produção de leite muito grande baseado no zebuíno, que é um animal que não sofreu essa mutação genética. Então, a gente tem, através do diagnóstico do DNA, condições de levantar essa população e ser um grande produtor de leite A2, que é realmente a bola da vez nos próximos anos, em questão de mercado lácteo, porque ele vai ser um produto que todos os países, principalmente os países que têm a base genética em cima do taurino, vão precisar importar para poder consumir. Então, acho que é uma grande chance que nós temos de abrir esse mercado de exportação, e a gente tem um grande trabalho na Estância Silvânia de divulgar isso de uma forma que outros produtores possam também usufruir desse mercado. Isso aconteceu no início desse nosso trabalho, através de contatos, quando a gente começou a divulgar isso e também trazer a oportunidade de concretizar essa ação, porque não existia nem o diagnóstico nos laboratórios que trabalham com diagnóstico genético, né? Então, eles trouxeram os kits, importaram os kits, começaram a fazer. Hoje, a gente vê essa informação nos catálogos de todas as empresas de inseminação, de venda de sêmen. A gente vê nos programas de melhoramento que existem no Brasil também essa informação dos touros A2 para o produtor poder ter acesso a isso. Então, é um caminho assim que eu acredito sem volta. E, além disso, nós buscamos agregar valor no produto. A gente hoje trabalha com o produto até o consumidor final. E foi uma forma que a gente acreditou colocando o nosso nome no produto, que a gente montou um laticínio, que é o Silvânia A2, trazendo toda essa tradição de quase 60 anos que a gente tem em melhoramento genético. A gente fez questão de trazer um produto extremamente diferenciado em termos de nutrição humana. Então, nós trabalhamos hoje um produto que é o que a gente acredita que é o ideal até para a raça que a gente trabalha, que é o gir leiteiro, que é uma raça adaptada ao Brasil, né, de origem indiana. Hoje, o trabalho que é feito no Brasil com essa raça nos transformou em exportadores de genética. Então, até a Índia, que é o país onde essa genética veio, hoje busca genética brasileira para levar de volta para a Índia para poder melhorar os seus animais. Sim. Então, a gente acredita que essa divulgação é muito importante para que outros produtores possam também ter essa oportunidade, agregar valor no seu produto e ter uma melhor qualidade de vida. Nós trabalhamos com queijos finos, queijos maturados, artesanais, e uma coisa importante que a gente tomou esse rumo foi a vinda de um MOF francês, que é acima de um mestre queijeiro, né, que é um dos mais importantes da França. Ele veio aqui ao Brasil ministrar um curso, e ele teve a oportunidade de passar na fazenda e provar o leite produzido lá na Estância Silvânia, e ele nos incentivou a fazer essa maturação dos queijos, porque ele falou que nunca tinha tomado um leite, com toda a experiência dele no mercado, um leite com tanta qualidade em termos de sabor, de qualidade nutricional mesmo. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. A Camila, minha esposa, foi à França, se formou em mestre queijeira, e hoje ela comanda esse trabalho de produção lá na Estância Silvânia. E a gente tem uma grande agregação de valor e de qualidade no produto final. Então, a prova disso é que no último concurso que a gente participou, com 12 produtos que a gente inscreveu, a gente ganhou 10 medalhas. Foi a fazenda mais premiada do Brasil. Isso mostra que a matéria-prima realmente tem uma qualidade excepcional. Então, nós trabalhamos os animais a pasto, os animais sem uso de hormônio, com bezerro ao pé, a vaca feliz, né? É o bem-estar, né? Bem-estar Vacas animal. felizes produzem leite de qualidade. Tanto que a gente é a primeira fazenda da América Latina duplamente certificada para a produção de leite A2 e para bem-estar animal. E o ano passado, a gente já teve a certificação, uma certificadora no Brasil para esse produto, e a gente teve uma produção de 0,01% da produção total do Brasil de leite A2. Então, isso está crescendo, ainda é muito pequeno, mas vai crescer e acho que vai ser um grande produto de exportação. Excelente, a gente não tem dúvidas, né, que vai chegar assim, a mercados com bastante requisitos, né, e propostas aí que, obviamente, estão olhando para o Brasil
fazendo e produzindo um produto de qualidade diferenciado, de fato, como é o A2. Gente, a gente já está caminhando praticamente para o final aqui do nosso fórum, do nosso debate. Passa realmente muito rápido, é muito assunto para ser discutido. Então, já gostaria de ir caminhando aqui para o final. Marcelo, nesse dia, né, do agricultor, qual que é o sentimento, né, sendo um produtor de café, vindo aí de uma nova geração, vindo para trazer novas propostas, inovações, transformações tecnológicas? Qual que é o grande sentimento e o seu maior desafio hoje? Muita coisa vem na cabeça quando você fala isso, porque tem muito mercado lá fora, né? Eu digo, lá fora, aqui dentro do Brasil mesmo, o consumidor está abrindo demais quando a gente fala de um café especial. E a gente se propõe sempre a fazer um café de qualidade. E eu vejo aqui produtores sempre com qualidade e tecnologia envolvida no negócio, mas não é um negócio rápido, não acontece da noite para o dia, é um negócio que você vem transformando. Produzir café e chegar na ponta não é fácil. A comunicação é muito importante e ter essa comunicação voltada para o consumidor e ele entender o que você está produzindo de diferencial, eu acho que isso traz muita vantagem para o produtor e para a cadeia como um todo. Então, fazer diferencial é isso, tem que ir lá fora, tem que pesquisar, tem que ver o que está acontecendo, não adianta a gente se fechar dentro da nossa fazenda, dentro da nossa produção e achar que ali vai estar a solução. Não, o produtor de hoje, por mais que tenha internet, ele tem que buscar lá fora e ver o que existe realmente de diferencial e que a gente possa trazer para a nossa produção ou para a nossa cadeia aqui dentro do Brasil e transformar isso. Hoje a gente trabalha muito no Brasil, vendendo café bastante aqui no Brasil, mas a gente olha para fora também, levar a marca de um café brasileiro com qualidade lá para fora e não vender o café verde mesmo, o café cru, sim agregar valor e levar uma marca de café brasileiro. Essa é a nossa meta para os próximos anos, sem esquecer do mercado interno. A nossa prioridade sempre é mercado interno, deixar o café de qualidade aqui, mas a gente sabe que com o número de produtores hoje com qualidade, buscando qualidade, a gente consegue, o maior produtor do Brasil, 50, 60 milhões de sacas ano. Temos café suficiente, a produção provavelmente aumenta nos próximos anos também. Então a gente tem capacidade de levar uma marca de café do Brasil com muito orgulho, que a gente é produtor de café e quer levar o nosso agro para fora com uma marca de qualidade. Com certeza. Fazendo parte ali da meta, né, colocada pelo ministro Alisson Paulinelli, superando 600 milhões e com certeza muito bem abocanhada por essa cultura tão importante, uma das principais aqui do nosso Brasil, que é a cultura do café. Não só economicamente, como culturalmente também, historicamente, é muito relevante para a nossa história. Para você, então, também, qual que é o sentimento que fica nesse dia especial, Carlos? O sentimento é de muita gratidão por estar compartilhando aqui com os amigos as experiências de cada um e ver que a gente trilha por caminhos bem parecidos quando o assunto é qualidade, né? Porque todos abrem as porteiras, vão atrás dessas informações com muita garra, com muita fé, né? Porque, como bem disseram, o produtor é o que mais pede a Deus, né? Então, é bacana ouvir isso e também a gente tem essa parte que busca desenvolver a cadeia, levar o nosso produto para fora do país também, para poder mostrar para outros países que aqui tem um produto de qualidade, tem um produto bacana, que eles talvez não conheciam. Mostrar para o próprio consumidor brasileiro que está deixando de comer um produto muito bom, né? Às vezes por não conhecer, por ser um produto pouco divulgado, a gente vem tentando difundir isso também. E acredito que aconteçam mais fóruns desse porte, né? Por mais anos pela frente, não só no Dia do Produtor, mas que isso venha acontecendo em outras regiões do país, porque ajuda a desenvolver o nosso ramo, animar os jovens que vêm lá atrás, né? Para que sigam esse ramo tão desafiador que é ser agricultor no Brasil. Com certeza. Para a gente fechando aqui, para você também, Amanda, qual que é o sentimento e a expressão que fica para esse dia especial? Eu estou bastante contente de estar aqui, né? Como eu falei no começo, no Fórum do Produtor Rural. Então, eu acho que como eu estou inserida num mercado muito novo, tem que ficar claro, né? Food Tech também é agro, né? Food Tech também é rural, porque como é muito novo, algumas pessoas ainda torcem o nariz, não entendem muito bem. E tem uma frase do meu avô
que é, como eu falei, muito tradicional na indústria do leite, por anos, que dizia, eu não lembro exatamente a frase, mas que dizia que não importa o quanto as cidades se desenvolvam, o quanto as tecnologias surjam, que o homem vá à lua sempre vai ser o braço anônimo do homem do campo que vai sustentar o mundo. Então, no meu segmento, tecnologia, obviamente, totalmente ligado ao campo e buscando sempre melhores soluções, melhores alternativas. E só para finalizar, gostaria de deixar um convite para o pessoal seguir a Novo nas redes sociais, Novo Plant-Based, porque tem muita inovação para vir e acho que vale a pena ficar ligado. Já vamos seguir todos aqui. Obrigada. Muitíssimo obrigada, seu avô. Claro, um homem muito sábio, né? Segurança alimentar é tudo. Falou e eu disso há falo, tantos anos atrás e eu posso usar isso hoje tão forte, né, no meu mundo. Com certeza. Eu falei e até coloquei também nas minhas redes sociais hoje que hoje é o dia do agricultor, né? Mas todos os dias é o dia da agricultora e o dia do agricultor, pelo menos 3 vezes por dia, a gente tem que parar e agradecer ao trabalho de cada um deles, né? Nas refeições básicas ali, café da manhã, almoço, jantar. São eles que estão ali diariamente, faça chuva, faça sol, não tem horário, de domingo a domingo, produzindo o melhor do nosso país. Então, parabéns mais uma vez a cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia e audiência na TV e também no YouTube do Terra Viva. E, claro, esse fórum aqui especial fica à disposição de vocês aí para quem quiser acompanhar na íntegra. Uma ótima noite para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau!